Olá, mulher, seja muito bem-vinda. Eu sou Débora Alves, CEO da Dinastia Leste, tenho mais de 3 anos e meio de experiência, mais de 16 certificados acumulados, entre eles nacionais e internacionais. E eu estou aqui para te ajudar, falando tudo sobre extensão de cílios. Vamos começar? O tema da aula de hoje é cola, mais conhecido como adesivo. É normal encontrar de 3, 5 e 10 ml. Eu gosto sempre de utilizar a de 3 ml. Vem a metade só desse frasquinho. Por que, Débora, você prefere utilizar a de 3 ml? A de 3 ml, porque é uma quantidade menor, eu consigo utilizar ela em uma semana. Então, toda semana eu abro um adesivo novo e sempre tenho adesivo novo. Eu não fico utilizando, por exemplo, algumas profissionais gostam de comprar o adesivo de 10 ml. Se eu comprar de 10 ml, que eu uso a de 3 em uma semana, eu vou ficar com mais de 3 semanas com o adesivo. Toda vez que eu abro o meu adesivo, todos os componentes químicos que está aqui começam a evaporar e ela acaba perdendo a eficácia. Vamos falar um pouquinho sobre esses componentes químicos. Vamos começar falando sobre o principal componente, que é o cianoquilato. O cianoquilato ele é responsável pela fixação e o mesmo componente que tem nele também é encontrado no Superbond. Mas calma, não é isso que você está pensando, tá? Mais na frente a gente vai falar um pouquinho mais. Tem também o carbono black, que ele é responsável pela cor, por isso que o adesivo é preto, mas tem alguns adesivos também que são transparentes, que é livre de carbono. Mas isso não significa que ele não dá alergia. Já vi quantas pessoas falando, compra um adesivo transparente, que ele é hipoalergênico, mas a gente já vai falar sobre isso também. Mas só significa que o adesivo, quando ele não tem carbono, não significa que ele é antialérgico, que ele é hipoalergênico. Ele só é livre de carbono, ok? Tem também o hidroquinona, que é um tipo de ácido fraco que evita a polimerização do adesivo imediato. Evita que na hora que a gente pingar a gotinha de cola, o adesivo já seque rápido. Então, ele dá uma enfraquecida, tá bom? Tem também o PMMA. Ele é responsável pelo endurecimento do adesivo. Quando a gente aplica nos cílios da cliente, ele já seca, já vira um polímero, já fica bem firme. É o PMA que é responsável. Eu falei que o cianoquilato também é encontrado no Superbond, por isso que o cheiro do adesivo e do cianoquilato é bem parecido. Mas calma, não é isso que você está pensando. Aqui dentro não tem Superbond, tá? A diferença entre a nossa cola é que o nosso adesivo ele é mais estéreo, ele é mais limpo que o Superbond. O Superbond tem muita química suja e tudo mais. O que pode atrapalhar a sua retenção, a sua durabilidade? Usar excesso de cola, usar pouca cola demais, não mergulhar o fio por completo a parte da base. Na hora de fazer a acoplagem, na hora de isolar, já vim direto e acoplar, fica com a mão tremendo, tá bom? O adesivo, ele cola com o primeiro contato, tá? Você pega, fixa, dá uma pressão, ele já fixa. É igual o Superbond. Se você já colou algum brinquedo do seu filho, do seu irmão, ou já colou algum pincel de maquiagem, alguma coisa, se você pingar o Superbond e não fixar e ficar ali paradinho, ele vai colar. Agora, se você pegar e ficar lá, tipo, ou se você colar e deixar ele lá, tipo, tem que dar uma pressão, é primeiro contato, é com a força, tá bom? Então, você precisa vir, isolar o fio, mergulhar no adesivo e já vir e acoplar e dar uma leve pressionada. E fixa muito bem, tá bom? Outro ponto, a cola velha. É por isso que eu indico sempre 3 ml, gente. Sai um pouquinho mais caro, porque a diferença de valor de uma de 3 ml para 5 é quase igual. A diferença geralmente é R$ 10 a mais. Mas eu prefiro comprar sempre a de 3 ml, tá bom? Principalmente se você estiver começando, porque quando a gente está começando, a gente atende o quê? Uma cliente por dia, né? 2 clientes por dia, e acaba que a gente não utiliza toda a cola. Como eu atendo aqui no meu espaço 5, 6 clientes por dia, eu utilizo uma dessa em uma semana. Então, eu já sei que eu gasto, na média, 4 dessa por mês. Então, quando eu faço a minha compra todo mês, eu compro 4 dela. Às vezes, eu compro de 5, né, para ter sempre uma sobrando ali, ok? Outro ponto que interfere na sua retenção é comprar cola porque a pessoa falou que é boa, a influência, a famosa falou que a cola é boa, porque a amiga utilizou e postou lá no grupo que a cola é boa. A cola é boa para você, não significa que a cola seja boa para ela, tá bom? Usar uma cola rápida, um adesivo rápido demais também pode dificultar a sua retenção.
Geralmente, as iniciantes, ela tem uma dificuldade para fazer o isolamento, tá bom? Deixar um único fiozinho no meio da pinça. Então, o ideal é que você isole o fio primeiro, deixe o fiozinho ali livre, depois você mergulha no adesivo e vem fazer a acoplagem. Porque se esse adesivo seu for rápido e você ainda tem uma dificuldade de fazer o isolamento e você mergulha primeiro o fio no adesivo e depois que você vai aplicar o fio sintético no fio natural, nesse tempo aí, por mais que seja curto, o adesivo já se secou. Ele já começou a se secar e na hora que você cola, que você acha que fixou, mas não fixou. Aí a cliente penteia em casa ou você mesmo penteia os cílios ali no final do procedimento, os fios começam a se soltar. E com isso a extensão não dura nem uma semana. Ou a cliente já te manda mensagem no outro dia e já tem 3 no travesseiro dela, ou quando ela estava almoçando, caiu um fio no prato, porque é isso que geralmente eu ouço. Agora vamos falar de alergia versus irritação. Fatores alérgicos, não existe bem uma razão para acontecer, mas existe meios de evitá-los. Por exemplo, na extensão de cílios você pode evitar não colando muito próximo da pálpebra da pele da cliente, não usando excesso de cola. Mas como identificar o que é uma alergia, o que é uma irritação? A alergia geralmente ocorre nos dois olhos, deixando os olhos inchados, vermelhos, saindo secreção, com sensação de areia nos olhos. Bem parecido com o sintoma de conjuntivite, tá bom? Já a irritação acontece em apenas um dos olhos, deixando os olhos apenas vermelhos. O que pode acontecer para deixar o olho da minha cliente irritado? Para fazer o isolamento, nós utilizamos aquele pad e eu gosto de reforçar o isolamento com a fita micropore. Muitas pessoas não reforçam, usa só o pad. É aí que está o problema. O pad, como ele tem um levezinho gelzinho para dar conforto na cliente, é maravilhoso. Quando a gente coloca aqui, dá uma sensação de relaxamento. Porém, ele não segura bem esses cílios da parte de baixo, os cílios inferiores. É por isso que eu reforço com a fita micropore, tá? Porque se ele subir e tiver contato com essa membrana transparente aqui, que se chama mucosa, vai deixar ela levemente vermelha. E às vezes sai na hora, mas às vezes demora até 2 dias para sair. Então, às vezes é quando os olhos têm contato com algum objeto. Mas pode acontecer também com aquelas clientes falantes, conversadeiras, que no momento do procedimento, enquanto a gente está fazendo a extensão de cílios, ela não para de falar. Acaba que os olhos vão se mexendo, ou ela está muito agitada, o olho não para, fica tipo trêmulo ou dá umas leves aberturas no momento que a gente está fazendo o procedimento. O adesivo ele gosta de umidade para secar mais rápido. Então, a partir do momento que a gente está fazendo a aplicação dos cílios, o adesivo ele solta uma fumacinha transparente, também conhecida como fume, tá bom? Esse fume é um gás e ele vai à procura de umidade. Então, esse gásinho ele pode entrar para os olhos, pode entrar para o nariz, pode entrar para a boca. Como a gente está fazendo a aplicação nos olhos, pode ser que tenha um contato com os olhos, deixando levemente vermelho. Mas essa vermelhidão causada por gás já clareia. Em questão de 20 minutos no mesmo dia vai clarear. Temos também que levar em consideração como o procedimento é feito com os olhos fechados, alguns clientes dormem e é 1h30 de procedimento. Então, os clientes dormem e quando ela acorda vai estar levemente vermelho mesmo, mas é levemente, tá bom? Então, pode ser aquela vermelhidão, enquanto eu faço um cafezinho para ela, o olho já voltou ao normal. Então, tem que saber diferenciar aí o que foi causado pelo algum objeto que entrou em contato com o olho, foi o gás do adesivo ou foi porque só a cliente dormiu, tá bom? Geralmente, quando eu faço o cafezinho, que já faz ali o pagamento lá na recepção, o olho dela já voltou ao normal. É só se atentar sempre se o pad está dentro do olho ou o que você utiliza para fazer o isolamento inferior. No momento que você estiver fazendo a aplicação e você perceber que a cliente está lacrimejando muito, possa ser que as fitas que você utiliza ou o pad para fazer o isolamento esteja tendo contato com os olhos dela, tá bom? Ou ela está abrindo o olho no momento do procedimento. Então, fique atenta a isso aí, tá bom? Mas, Débora, como que eu vou saber se a minha cliente tem alergia e ela está insegura de fazer o procedimento e ter? Com a fama de procedimentos errados feitos, a extensão de cílios ficou com a imagem tipo manchada por causa de alguns procedimentos feitos incorretos. Recentemente mesmo teve um caso que passou até no Fantástico, a pessoa precisou de cirurgia e tudo mais de emergência. Se não tivesse feito essa alergia, ela poderia ter ficado cega, mas aí foi irresponsabilidade da profissional, tá? Falta de conhecimento. Se todo mundo fazer direitinho, dá tudo certo. Mas isso acontece, gente, em 3.000 casos, uma pessoa só, irresponsável, vai acontecer, tá bom?
O que é que eu faço? Para fazer o teste alérgico, quando eu percebo que a pessoa está insegura, o que é que eu faço? Eu marco para ela vir aqui, eu separo 5 minutinhos da minha agenda, eu faço a higienização dela e faço um teste alérgico. O que é teste alérgico? Em vez de a cliente vir e eu fazer todo o procedimento de cílios nela, para ganhar o dinheiro dela, e depois ela me mandar mensagem falando que está sentindo alguns sintomas da irritação, como lacrimejamento, sensação de areia, inchaço e todos esses sintomas, o que é que eu faço? Eu vou e faço um teste alérgico. O que é que eu faço? Eu coloco apenas 5 fiozinhos, bem pequenininho, do tamanho 8, da técnica de fio a fio, espalhado pelo olho dela. Eu coloco um aqui, 2, 3, 4, 5, bem pequenininho. Quem olha para ela nem vai ver que ela tá com esses fiozinhos. A alergia, ela aparece até 48 horas. Então, ela tem 48 horas para me dar um retorno falando se ela sentiu algum sintoma. Se ela não sentiu, a gente já marca o horário dela, a gente faz a aplicação e ela paga normal. Eu não cobro o teste alérgico. Mas lembrando que a alergia pode ocorrer qualquer momento da vida, tá bom? Pode acontecer por uso contínuo. Débora, mas pode acontecer por uso contínuo. Eu tenho que dar pausa? Não, não é necessário dar pausa, tá bom? Muitas pessoas perguntam, tem que dar pausa porque o cílios respira, para ele descansar um pouquinho e tal. A gente já falou em uma aula aqui que o cílios recebe os nutrientes, os minerais, as vitaminas, tudo que ela precisa pela corrente sanguínea, tá bom? Pela papila. Então, não tem nada a ver de pausa. Mas pode acontecer alergia por uso contínuo. Até porque a gente pode desenvolver uma alergia tanto por medicamento, por comida, por qualquer coisa, tá bom? Vai muito também da imunidade da pessoa, ok? Por que eu faço esse teste alérgico? A partir do momento quando eu falo para minha cliente, quando eu vejo que ela está insegura, quando já aconteceu algum caso com ela, e eu explico para ela que a gente pode fazer um teste alérgico que não é cobrado, e caso não aconteça alguma coisa, ela pode vir aqui que eu vou remover os fiozinhos, que eu vou dar toda assistência para ela. Caso não aconteça, a gente vai marcar e aí ela paga o procedimento e faz com mais segurança. Neste momento, eu mostro para ela que eu sou uma profissional, que eu quero ajudar ela, que eu não quero só o dinheiro dela, que eu quero deixar ela linda, maravilhosa e sem gerar nenhum tipo de incômodo. Então, eu ganho a minha cliente nesse momento. Quantos testes alérgicos eu já fiz? Nesse tempo de profissão, acho que eu já fiz uns 10 testes alérgicos. E nenhuma delas sentiram nenhum sintoma de alergia. O que eu acho mais interessante para relatar aqui para vocês é que algumas já tinham relatado que não fazia a extensão de cílios porque já tinha feito em outros profissionais e já tinha sentido algo estranhos, algum desses sintomas de alergia. E eu fiz o teste dela, a gente não sentiu. Depois a gente fez a aplicação também, ela não sentiu nada e algumas estão comigo até hoje e não me troca. Por quê? Às vezes a gente tem que saber identificar o que é alergia e o que é procedimento mal feito, tá? A partir do momento que a gente sente incômodo nos olhos quando a gente pisca, é porque tem algum fio próximo da pálpebra, próximo da pele. Ou quando a gente sente muito incômodo, ardência e tudo mais, pode ser excesso de adesivo, tá bom? Aqui mais pra frente nessa aula eu vou mostrar para vocês qual é a quantidade correta de adesivo. A única coisa que vocês precisam se preocupar com o adesivo é não colar próximo da pele e pegar a quantidade correta de adesivo. Como evitar que quando a cliente abre os olhos esteja vermelho? Evite conversar com a cliente na hora do procedimento. E na hora que você utilizar aquelas fitinhas aqui para mover a pálpebra, certifique sempre se os olhos da sua cliente estão realmente fechados. Uma pergunta comum que eu recebo aqui sempre é perguntando: esta cola é boa? Você já usou? Não existe cola boa, não existe adesivo bom. O que vai te ajudar a escolher um bom adesivo é o higômetro, é ele que vai te auxiliar a escolher qual adesivo é bom para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente, temperatura e umidade. Geralmente, os adesivos suportam temperaturas entre 17 e 23 graus, depende muito da marca, ok? E umidades de 40 a 60. Alguns adesivos mais lentos, que é indicado para iniciantes, suportam as umidades até de 80%. Nunca compre um adesivo porque a profissional está falando que é boa. Você precisa primeiro comprar um higômetro, ver qual é a sua temperatura e umidade. Depois você vê se a cola, lê bem o rótulo dela aqui atrás, porque tem as informações, e você vê se encaixa na sua temperatura, na sua umidade e na agilidade que você faz o procedimento, porque tem que levar isso também em conta. Eu utilizo um adesivo de
0,5 de meio segundos, por quê? Eu já tenho uma experiência na área. Eu faço uma aplicação de cílios no máximo em 1h30, no máximo. Aqueles cílios da cliente tem que ser bem preenchido para me demorar 1h30. Então eu tenho uma agilidade muito fácil. Eu isolo aqui, minha mão fica sempre aqui, eu pego o fio e vou acoplando. Então eu já sou mais rápida, tá? Mas às vezes, quando o calor tá muito aqui, né, a umidade também tá baixa, eu preciso ligar o umidificador para acelerar a secagem do meu adesivo, porque como eu sou rápida, com o aumento da temperatura e com a baixa umidade, o adesivo demora um pouco mais para secar. Então eu uso o umidificador para acelerar a minha secagem. Lembrando que o umidificador e ventilador tem que ser usado longe de você, pelo menos aí 1,5 metro. Nunca deixe o umidificador bem próximo do rosto da cliente para não ter uma falsa colagem ou uma polimerização em choque. O higômetro, ele é um medidor de umidade e temperatura, tá? Parece bem com um espelhinho, vou colocar a imagem aqui para vocês. Parece bem um reloginho, desculpa. E lá mostra a umidade que está o seu espaço e a temperatura, tá bom? É sempre bom, no começo do dia, quando você for consultar o higômetro, você tirar a pilha e colocar de novo, para dar uma calibrada nele. Quando a umidade do seu espaço for acima de 60, o ideal é que você escolha um adesivo com umidades que resista a umidades acima de 60. Tem adesivos no mercado, aqui atrás, no rótulo tem. É ideal para temperatura entre 60 e 80. É bom que vocês utilizem essa. Mas primeiro faça o seu teste, tá bom? E quando a umidade for baixa, o ideal é que você compre um adesivo que suporte umidades baixas. Geralmente os adesivos é de 40 a 60. Falando de tempo de secagem, os adesivos também variam muito no tempo de secagem. Essa que eu utilizo é de meio segundo, mas tem de 1,5, 2, 3,5, 3,5, até de 4 segundos eu já vi. Mas demora uma eternidade para secar e pode dar sticker. O que é sticker? O stick, ele é o vilão do isolamento. A gente está ali isolando os fios, colando um por um, e a gente tem que manter soltinho, né? Saindo levemente da raiz e a extensão em cima, não pode grudar um no outro. Se o seu adesivo for muito lento, ele vai demorar para secar e acabar que na hora que você estiver fazendo o isolamento do fio do lado, um vai grudar no outro. É isso que é o sticker e a gente não pode deixar. A gente tem que deixar o fio sempre livre e sempre solto. Por quê? Um fio está em uma fase, um fio natural está em uma fase, né? E o outro está em outra fase. Se os dois ficar grudadinho aqui por esse 15 e 20 dias, vamos imaginar que esse está na fase telógena, que é a fase que o fio cai, que se solta da pele e que cai. E o de cá ainda está na fase anágena, aqueles babies, aqueles menores. Se esse daqui, nesses 15 dias, que é o período que a cliente fica com cílios, de 15 a 20 dias, tiver na hora dele cair, ele vai forçar, vai arrancar esse daqui da pele e vai levar. Então, vai ser uma queda forçada e pode dar alopecia. Então, tem que levar algumas coisas em consideração na hora de escolher o seu adesivo. Tenha primeiro o higômetro, tá bom? Depois você faz umas pesquisas de qual adesivo utilizar. Eu poderia simplesmente falar assim, ó, use essa aqui porque é boa, ela serve para você. Mas o propósito não é esse, eu tô te explicando como você escolher, tá bom? O propósito é te ajudar a escolher qual é o melhor para você não ter essa certa dificuldade ou ficar gastando dinheiro com materiais que não vai ser bom para você. Eu estou mostrando esse adesivo porque é o que eu tenho aqui no momento, é que eu utilizo, tá bom? Mas eu não estou fazendo propaganda, eu só estou mostrando mesmo porque eu estou falando de adesivo. Esse tem meio segundo porque eu já tenho mais experiência, tá bom? Qual suporte que eu utilizo para pingar a gotinha? Você pode utilizar a pedra jade, colocar um micropore e pingar as gotinhas. Mas você pode também utilizar essa florzinha aqui, tá bom? Você pode pingar as gotinhas aqui, quando der o tempo de troca do adesivo, você vai e utiliza outro buraquinho, tá? Ele é descartável, você só descarta depois que você preencher todos esses furinhos aqui, tá? Falando de tempo de trocar a gotinha do adesivo, qual é o tempo ideal? Varia muito entre a umidade e a temperatura do seu espaço. Por exemplo, como aqui no meu espaço eu não tenho ar-condicionado no momento, eu acabei de me mudar, nesse aqui ainda não tenho,
ar-condicionado no momento. Alguns dias aqui em São Paulo que ficou um pouco quente, o meu adesivo ele demora um pouco mais para secar no fio da cliente quando eu faço a acoplagem. Por isso que eu utilizo o umidificador nesses dias. Mas quando eu coloco a gotinha aqui nessa florzinha, eu percebo que ela fica elástica mais rápido. Então, eu tenho que trocar o adesivo mais rápido. Em vez de eu trocar 20 minutos, às vezes 25 minutos, trocar a gotinha, substituir a gotinha, às vezes eu tenho que trocar em 10 minutos, tá bom? Então, depende muito da temperatura e da umidade. Quando a umidade também está muito alta, que eu amo quando a umidade está alta, porque meu adesivo ele seca mais rápido ainda, eu consigo ficar ainda mais veloz na minha aplicação. Eu percebo que ela fica líquida, ela já faz o inverso, ela fica cada vez mais líquida. E a gente se engana achando que ela tá boa ali, fica até mais ou menos uns 30, 40 minutos ela fica um pouco mais líquida, principalmente naqueles dias chuvosos e de frio. Ela fica líquida e vai te enganando, achando que tá tudo ali. Mas como eu falei, os componentes químicos, ele evapora. Então eles começam, a partir do momento que a gente pinga a gotinha aqui, eles começam a evaporar. Por que eu indico a florzinha em vez da pedra jade? Como na florzinha tem esse buraquinho aqui, a gente pinga o adesivo e ele fica meio que protegido nas laterais. Ele só recebe aqui oxigênio, temperatura, umidade por cima. Já na gotinha do adesivo, na pedra, acaba que ela recebe pelos lados, tá bom? E por cima. Então, o risco de ela perder a eficácia dela mais rápido e você ter que ficar trocando mais as gotinhas do adesivo, gastar mais adesivo com a pedra, é de 100%. Então, é por isso que eu utilizo esse suporte, tá bom? Eu indico sempre ele para as minhas alunas. Seu adesivo vai durar um pouco mais. Se com a pedrinha ele durava 15 minutos, com isso aqui vamos imaginar que dura 20. Então, vamos imaginar que no final da aplicação você economizou uma gotinha de cola. Faz a diferença. Segundo o fabricante, no rótulo adesivo fala que depois de aberta a cola tem validade de 6 meses. Eu não indico. Eu falo para as minhas alunas que a cola tem a validade de 1 mês. Após você fazer a abertura dela, coloca até um rótulozinho, uma etiqueta falando o dia que você abriu. Não que se passar 2, 3 dias, a cola já não é para você usar, é para você destacar a cola. Não é isso. É que com abertura sempre, por mais que tenha líquido ali, possa ser que os componentes já se evaporaram, na hora que você fazer a aplicação não vai ter uma boa retenção. Então é bom você testar. Principalmente iniciante. Por exemplo, eu comprei hoje, Débora, fiz uma modelo, eu vou fazer outra só daqui a uma semana, que é o dia da minha folga. O que é que eu faço? Armazena ela direitinho naquele saquinho que ela mesmo vem, tá? Não precisa comprar parecida uma panelinha preto, tá? Eu não indico, gente, não compre aquilo ali, de verdade. Eu já fiz 3 testes naquele dali, com silica. E toda vez quando eu armazenava o meu adesivo ali, ele não protege nada, tá? Ele é um material de plástico, engana muito, parece que é ferro, tá? Mas ele não protege o adesivo. O que eu indico para vocês para armazenar o adesivo mesmo é o saquinho. Se o fabricante manda naquele saquinho, que ele entende do produto, sabe o que é feito, ele manda aquilo ali, tá um tempo parado na fábrica, vai ser transportado, a gente vai utilizar, é porque aquilo ali realmente protege. Dá para perceber que ele protege porque tem um lacre, que é os saquinhos que vem um adesivo e ainda vem com a silica dentro. Tem também aqueles poste hermético de vidro, tá? Que tem uma veda bem, fecha bem mesmo. Eu indico para vocês eles. Eles costumam ser um pouco mais caros. Eu já achei de 100, 200 reais. Eu tinha uma aqui, mas caiu e quebrou, para me mostrar para vocês. Mas hoje eu utilizo ela, deixo ela quando eu não estou usando dentro do saquinho mesmo, tá bom? Por que que o adesivo fica branco? Fiz minha aplicação agora e a cliente está lacrimejando e quando eu olhei a raiz dos cílios dela estava todo branco. O que que acontece? Polimerização em choque. O adesivo gosta de umidade, não significa que ele gosta de água. Se você pegar uma gotinha de adesivo, vou fazer isso para vocês verem. Uma gotinha de adesivo e pingar água, imediatamente o adesivo fica branco. Isso acontece pela polimerização em choque, ok? Então é bom sempre ver qual o motivo que a cliente está lacrimejando para não ficar. Mas também só fica branco se você tiver utilizado uma quantidade muito grande de adesivo e aí ele demorou para secar e teve um contato com uma água e se polimerizou. Porque se você colocar a quantidade correta de adesivo, não vai acontecer isso, tá bom? A gente agora vai mostrar para vocês porque não pode utilizar algodão na extensão de cílios, porque se entrar em contato com o adesivo
vai sofrer uma combustão, a gente vai mostrar agora. Vai mostrar para vocês quando o adesivo ele tem contato com água e qual a quantidade correta para você utilizar na extensão de cílios. Agora eu vou mostrar para vocês porque vocês não devem utilizar algodão na extensão de cílios para nada. Nem na hora que você for enxaguar os cílios da cliente, colocar algodão aqui ou passar na higienização, não pode utilizar. Eu vou te mostrar por quê. A gente vai utilizar também porque o adesivo não pode entrar em contato com água. E vamos te mostrar qual a quantidade correta que você deve utilizar para fazer a aplicação de extensão de cílios. Vamos lá? Vamos começar com o teste do algodão quando entra em contato com o adesivo. Eu tô aqui com um cotonete, tá bom? Vou pegar aqui uma gotinha bem generosa. Eita, caiu até na mesa. De adesivo. Para vocês verem o que acontece. Porque, olha isso aqui. Olha isso. Isso aqui é uma combustão. Por que acontece isso? Porque o algodão é um algodão natural, é uma fibra natural. Por isso que isso aqui acontece. Eles não são compatíveis, tá? É por isso que vocês devem utilizar para fazer a higienização esse Limp Gloss descartável, que é aquele batonete que utiliza para passar gloss, né, que as maquiadoras costumam utilizar. E para a aplicação de produtos, usem o microbranche, porque esse algodãozinho que tem aqui na frente aqui é uma fibra sintética, tá bom? Não é algodão natural. Então, não utilize algodão para higienizar os olhos, não utilize algodão para limpar o olho da cliente, em nada. E nem utilize para a cliente também utilizar em casa para fazer higienização. No momento que saiu essa fumaça, por isso que eu já descartei aqui rápido, sobe um fedor muito forte, né? A fumaça. Além de ser prejudicial para a sua cliente, também é prejudicial para você. Então, a gente precisa se cuidar. E como a cola é um produto químico, né? É bom a gente poder utilizar uma máscara que protege a gente. Então, é bom, nos atendimentos, a gente utilizar aquelas máscaras de filtro de carbono, tá bom? Agora, vamos ver a quantidade correta de adesivo. Agora, mulher, eu vou te ensinar como pegar a quantidade correta de adesivo, ok? Um ponto muito importante sobre o adesivo é que eu não agito ele toda vez que eu for usar, tá? Eu não vejo necessidade. Eu só agito ele, por exemplo, vou atender minha primeira cliente agora, eu vou lá e agito só e aplico a minha gotinha e acabou. Durante o dia, não fico balançando não, tá bom? Não vejo necessidade, como aqui tem que ter todos os componentes químicos e a gente sabe que ele evapora, imagina eu agitar. Quando eu abrir isso aqui, vai sair uma bomba daqui de dentro. Vai todos aqui, os componentes aqui já evaporar, tá bom? Vai sair, tipo, tudo de uma vez. Por exemplo, a Coca-Cola, a gente agita a Coca-Cola? Por mais que ela seja líquida, porque as pessoas falam, como a cola que é líquida, aqueles componentes, eles assentam no fundo do frasco, então a gente precisa agitar. O que fica no finalzinho da embalagem é o carbono, a maioria das vezes, entendeu? Mas dizer que vai afetar na sua durabilidade se você não agitar o adesivo, eu não vejo de ficar toda hora agitando, eu não vejo necessidade alguma, tá? Eu já testei. Hoje eu não agito o adesivo mais e eu não vi diferença na minha retenção, tá bom? Vamos lá, vamos começar pelo fio a fio. Aqui é o fio de 0,20, tá bom? Como que eu mergulho o fio a fio? A primeira coisa, eu vou mostrar pra vocês a forma errada de se fazer. Mergulhar o fio, chegar um pouquinho mais pra cá pra ficar um pouco mais visível, aí. Descemos o fio no finalzinho e passar nas laterais, ou passar e tirar o excesso do adesivo. Errado, tá bom? Errado. Você tem que entrar uma vez no adesivo da forma correta e subir. Passar no adesivo 2 vezes, ir lá colar na cliente, não colou, aí eu vou lá de novo, porque eu demorei, e passar de novo, não. Começa a criar bolinhas, pequenas bolinhas bem fininhas aqui no cantinho, tá bom? Isso aqui, ó, pode ser um excesso e pode dar algum problema no olho da cliente, tá bom? Forma correta. Vamos pegar outro fio. Entra bem no meio do adesivo, porque o adesivo bom, ele não tá aqui, tá? No cantinho. Ele tá aqui no meio, ó. Você desce e sobe devagar. Fiozinho limpo, sem excesso de cola, tá bom? Limpíssimo. É desse jeito que é a forma correta, ok? Não pode mergulhar 2 vezes. Ok? Já começa a criar bolinha. E quando você entrar, você entra e sobe devagar. Se você sair rápido, olha o que acontece.
Isso aqui é o excesso de adesivo, tá bom? Aqui é excesso de cola. Não deve utilizar desse jeito. Cola menos é mais. Não adianta, eu vou colocar um pouquinho mais de adesivo para durar mais. Pelo contrário, vai cair mais rápido e ainda pode dar algum problema no olho da cliente, tá bom? Aqui eu mostrei pra vocês sobre o fio a fio, agora eu vou mostrar o fio Y, tá bom? O famoso volume brasileiro. Ele é um pouco diferente porque ele tem essa base aqui e aqui os fios se separam, não é isso? A quantidade que a gente molha no adesivo é só essa parte aqui, ó, tá? Vou mostrar pra vocês. Desceu no meio do adesivo e subiu. Limpinho também. Principalmente nessa técnica, a gente precisa tomar bastante cuidado com a quantidade de adesivo que a gente pega. Porque a base dele, vou colocar um fio aqui do lado, a base dele é bem mais grossa do que uma base do fio a fio. Então, se você pegar uma quantidade exagerada nesse fio aqui, além de te dar o sticker, tá? Pode acontecer tudo que a gente sabe com excesso de cola. Olha a diferença. Tá bom? Então, presta bastante atenção quando for tirar o excesso, quando for pegar, desculpa. Então, presta bastante atenção quando vocês foram retirar o fio do adesivo, tá bom? Sem falar que isso aqui conta muito no acabamento dos cílios. Às vezes a cliente olha para baixo e a gente consegue visualizar a quantidade de adesivo que tem. Um trabalho limpo é um trabalho de uma profissional, tá bom? E cola menos é mais. Nesse treino de agora, vou mostrar para vocês porque antes a gente pedia o tempo de 24 horas para a cliente lavar o cabelo, lavar a extensão de cílios. Vou pingar aqui uma gotinha do adesivo. Pinguei. Agora eu venho com a gotinha de água. Ó. A água, ela se mistura com o adesivo. Olha isso. Ó. Tá vendo? É por isso que a gente não indica molhar a extensão de cílios num prazo menos de 24 horas, tá bom? Porque esse é o prazo que o adesivo ele leva para realmente se secar, tá? Agora eu vou pingar aqui para vocês verem com o acelerador, que é o produtinho que a gente utiliza no final do procedimento, após terminar todo o procedimento, que preencher todos os fiozinhos, a gente utiliza. Aqui o acelerador que eu utilizo é esse daqui da Neisha. Gosto muito dessa marca, eu uso o Prime também. Agora a gente vem com o acelerador. Aí. Olha, vocês conseguem perceber a diferença? Que quando eu pinguei a água num adesivo, criou uma bola de água dentro do adesivo, já criou uma bolinha. Agora eu vou mexer ali para vocês verem. Deixa eu pegar até... Agora eu vou mexer aqui com outro microbrush. Ó a diferença. Ó. Ele já se secou. Olha isso aqui. Duro, duro, duro. Chega não, ó, não gruda. Aqui tá molhado por causa do acelerador, mas não gruda. Agora aqui, ó, ainda tá molhado. Vocês conseguem perceber? Olha. Ó, a cola grudando ainda. Tá vendo? Agora aqui, ó, secou todinho, ó. Tá duro, duro, duro. Aqui. Olha. Então, molhar antes das 24 horas, sem o uso do removedor, pode atrapalhar a sua retenção. Pode ser a melhor cola do mundo. Pode atrapalhar bastante a sua retenção. Olá, mulher! Agora eu vou te ensinar de forma clara e prática de como você deve calcular o custo de adesivo por procedimento. Vamos lá? O adesivo que eu utilizo hoje custa este valor, R$ 75. Por que eu botei só o valor do adesivo? Eu coloquei só o valor do adesivo porque eu comprei na loja. Se você comprou pela internet, com certeza você vai pagar frete. Então, você deve incluir também aqui o valor do frete, ok? Esse adesivo de R$ 75, ele tem 3 ml. 3 ml rende 60 gotas. Como que eu faço para saber, Débora? Cada gotinha, cada valor, quanto vale? Vamos lá. R$ 75 é o valor do adesivo. A gente vai dividir por a quantidade de gotinhas, tá? 60 gotas. Então, 75 dividido por 60 dá 1,25 por gotinha. Então, cada cola, cada gotinha vale 1,25, tá bom? Se você utilizar
4 gotinhas para o procedimento, que em média aqui eu uso entre 3 e 4, depende muito da técnica, tá bom? Eu vou gastar R$5 de adesivo. Mas geralmente as iniciantes, elas demoram um pouco mais, porque tá pegando a prática, tá aprendendo cada vez mais, então elas acabam gastando um pouquinho mais, porque como eu falei, o adesivo ele deve ser trocado em média entre 15 a 20 minutos, uma gotinha nova. Então eu dobrei aqui a quantidade de adesivo. Se eu vou gastar 8 gotinhas, eu vou gastar R$10 de adesivo, tá bom? Vale a pena lembrar que é só do adesivo. Ainda tem pad, tem os fios, tem escovinha, tem microbrush, tem prime, tem espuminha e tem muito mais. Mas ainda vai ter uma aula sobre esse, tá bom? Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula de hoje. Teremos mais aulas assim como essa. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta a parte que você gostou. Se você tiver uma dúvida, pode perguntar que a gente vai responder. E não se esqueça de inscrever o canal. Até a próxima!